Olá, sejam bem-vindos ao programa Professor Merino Responde. Eu sou advogado, professor de Direito, e estou aqui diariamente com temas relacionados ao direito para tirar dúvidas da população e levar informação até a sua casa. Hoje nós temos aqui um convidado muito interessante, ao qual eu conheço há muito tempo, o Dr. Jorge Alberto Araújo, juiz do trabalho há 26 anos, tem um trabalho excelente na Justiça do Trabalho, já fiz muitas audiências com ele, é um juiz realmente um exemplo de trabalho para a sociedade. Então, por isso que eu convidei ele para trazer aqui. Ele agora vai assumir a direção do Foro Trabalhista de Porto Alegre e eu trouxe ele aqui para que ele contasse um pouco sobre esse novo desafio dele e informasse também a população sobre a questão do funcionamento desse foro. As pessoas têm muitas dúvidas em casa com relação ao processo, a demora do processo, por que demora o processo, as mudanças com o processo, que era o processo de papel, depois virou o processo eletrônico, né? Então as pessoas têm muita dúvida, o cidadão tem muita dúvida. E às vezes ele acha que a demora toda é por causa do juiz. E a gente precisa saber que existe todo um sistema legal e burocrático, ao qual o processo tem que passar pelo devido processo legal. Então eu quero perguntar aqui para o Dr. Jorge, quais são, Dr. Jorge, os principais desafios que o senhor vai enfrentar para melhorar o funcionamento do Foro Trabalhista de Porto Alegre, para que ele funcione melhor e consiga prestar um melhor atendimento à população? Olá, doutor Felipe Merino, é um grande prazer estar aqui no seu programa. Começo já respondendo uma pergunta que é importante para o cidadão, é importante para o usuário, né, para o jurisdicionado, que nós chamamos, que é o usuário, que é as partes que atuam na Justiça do Trabalho. Nós temos no Foro Trabalhista, nós temos 30 unidades, né, 30 varas do trabalho, são mais de 60 juízes que trabalham, nós temos 2 varas especializadas, uma vara especializada em acidentes do trabalho, uma vara especializada em fazenda pública, né, feitos contra a União, Estado e municípios. E, modéstia à parte, doutor Felipe, nós atendemos muito bem o cidadão. Não que isso não possa melhorar, nós estamos sempre empenhados nisso, né, sempre com foco no jurisdicionado, sempre com foco nas partes, e nós estamos sempre empenhados nisso. Nós tivemos agora, durante e após a pandemia, nós tivemos uma alteração significativa na nossa atuação. Houve uma redução de fluxo de pessoas no foro, né? Os processos, alguns passaram a ser por videoconferência, mas nós estamos sempre inovando, sempre melhorando, e a intenção é sempre melhorar cada vez mais. Muito bom. Eu pergunto também, doutor, quais são as novas tecnologias que podem ajudar no funcionamento do foro? A gente sabe que nós tivemos aí uma mudança do processo físico, que era o processo de papel, para o processo eletrônico. E isso trouxe uma agilidade muito maior na celeridade dos processos também, e também na facilidade de acesso ao público, porque hoje qualquer um pode consultar o seu processo pela internet. Qualquer pessoa que tem um processo trabalhista, ele pode entrar na internet e ver lá o andamento do seu processo. Isso é público, mas tem que ter um número, né, cara? Não pode procurar pelo nome, né? Então, peça o número do seu processo ao seu advogado, que ele tem a obrigação de lhe dar para você consultar. E eu pergunto, doutor Jorge, quais são as novas tecnologias que podem ainda ser usadas para melhorar a agilidade do atendimento da população dentro do Foro Trabalhista? Perfeito, doutor Felipe. Como o senhor falou, eu tenho 26 anos de magistratura, né, e eu mais ou menos vivi essa evolução, né? Nós tínhamos o processo físico, né? A gente tinha a pastinha, aquela coisa que a gente tinha, né, com os autos, com os documentos do processo, passamos para o processo eletrônico, né? Hoje em dia o processo está todo no computador, a gente não está mais preso no papel. Com a pandemia, como eu disse, a audiência foi para o meio eletrônico também, então hoje em dia muitas das audiências, talvez a grande parte das audiências, não precisa mais da presença física das partes, a gente consegue fazer ela cada um a partir de seu escritório, sua casa, seu local de trabalho. E agora nós temos um desafio interessante, né? A tecnologia está nos dando outros meios, que é a inteligência artificial, né? Consagrada no ChatGPT, mas o presidente Barroso já disse que
já consultou as grandes empresas de tecnologia para nos trazer essas ferramentas para o judiciário, né? E nós estamos ansiosos para ver no que elas podem nos ajudar, seja na apresentação de pedidos, seja na elaboração de pedidos, seja na elaboração de decisões. Então nós estamos sempre com foco na modernidade, sempre com foco na tecnologia, mas obviamente sempre para beneficiar as partes, os jurisdicionados, o cidadão que necessita da presença e interferência do judiciário. Muito bom. Hoje, então, o processo é 100% eletrônico. O advogado pode fazer o processo completamente no computador e, inclusive, audiências podem ser feitas também por videoconferência, ao qual o próprio reclamante, a empresa, na sua casa, o advogado no seu escritório, podem fazer audiência com o juiz por videoconferência. Isso agiliza bastante o atendimento, né? E também o acesso à justiça até de pessoas mais carentes, que tinham que gastar com passagem para ir ao foro. Isso até às vezes é uma dificuldade, né, para a pessoa, e ela pode ter a sua audiência em casa. Doutor, quais são os principais problemas hoje em dia do foro trabalhista? E o senhor, como diretor do foro, como o senhor pretende resolver esses problemas? No foro, né, a gente tem alguns problemas muito pontuais, né? Questão de barulho de obra, de alguma questão assim, mas o atendimento nosso para o jurisdicionado está praticamente perfeito. Claro que a gente sempre tem alguma questão de manutenção, banheiros e outras questões, mas o foro tem pouquíssimas demandas. O senhor que nos frequenta lá a Justiça do Trabalho, o senhor pode testemunhar que a gente, né, tenta dar o melhor atendimento. Algum tempo atrás, há uns 6 anos atrás, a gente não tinha ar-condicionado, né? As pessoas esperavam a audiência, no saguão não tinha ar-condicionado, as pessoas esperavam com calor, e hoje em dia tem feito um calor grande, né? Nós já resolvemos essa questão do ar-condicionado, que eu acho que foi um dos grandes problemas. A acessibilidade nós estamos também desenvolvendo para que as pessoas possam chegar na sala de audiência, possam ser atendidas. E, né, hoje em dia, com o atendimento eletrônico, né, o advogado pode... Nós temos balcão virtual, o advogado pode, através do seu computador, ou até do celular, né, ele pode entrar em contato, pode conversar frente a frente, né, face a face com os servidores e até com o próprio juiz. Então nós estamos sempre evoluindo. Bem interessante. Então hoje esse funcionamento virtual tem dado à Justiça do Trabalho um destaque. Se for comparar com a Justiça Civil e com outras esferas da Justiça, a Justiça do Trabalho anda muito mais rápido do que um processo civil, do que um processo na Justiça Federal. A Justiça do Trabalho hoje é um exemplo de celeridade comparado com o que era antes, né, do processo em papel, a evolução toda do processo eletrônico e também pelo trabalho, a agilidade do trabalho do juiz. Doutor Jorge, queria fazer uma outra pergunta com relação ao Covid-19. Nós tivemos vários problemas aí com o Covid, que suspenderam audiências, suspenderam andamentos de processos, enfim. Quais as consequências que o Covid-19 trouxe para o judiciário e como o senhor pretende resolver isso? Quais as medidas que estão sendo tomadas para resolver essa parada que nós tivemos lá na época do Covid-19? A questão da Covid-19 foi bastante preocupante para nós por conta do risco do contato social, né? Então nós ficamos bastante preocupados, fomos bastante rápidos também para atuar. Eu tenho um curso de gestão de crises pela MIT, então eu atuei, participei do gabinete de crise que foi instalado pela presidente Carmen na época, e nós tivemos medidas adequadas e bastante adequadas para evitar essa situação. Tanto que tivemos pouquíssimos colegas e pouquíssimos conhecidos que contraíram a doença. A partir da Covid-19, né, na época nós tivemos uma redução drástica de processo, até porque coincidia um pouco com a reforma trabalhista também, mas hoje em dia nós podemos dizer que nós já retomamos o nosso passo, né, retomamos melhor do que estávamos antes, né, temos esse legado que eu já falei, que é a audiência por vídeo, que é o atendimento do balcão eletrônico, né, então nós
talvez, né, claro que com todas as perdas que nós tivemos, que nós temos que lamentar, mas de certa forma nós temos, pelo menos nesse aspecto tecnológico ou de atendimento, nós tivemos algumas questões positivas. Certamente a gente deu um passo muito grande, né, uma evolução muito grande, que talvez levasse mais tempo, no momento em que nós juízes, meus colegas, eu e os meus colegas, assumimos a questão de continuar as audiências, continuar o atendimento através dos meios tecnológicos, e eu acredito que isso nos leva a estar mais à frente do que estaríamos antes. Doutor, nós tivemos uma reforma trabalhista e nós tivemos várias decisões novas judiciais, inclusive interpretações novas do Supremo Tribunal Superior, do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior do Trabalho, né, que são jurisprudência, né, quando tem várias decisões e essas decisões são reiteradas, a gente tem aí uma jurisprudência, precedentes, né, que são de interpretações da reforma trabalhista, da própria lei. Como é que o senhor avalia isso, a influência disso nos tribunais do trabalho em Porto Alegre, a influência dessa jurisprudência? A nossa Constituição, ela traz muitas regras trabalhistas, né? Nós temos a Constituição acima da CLT, que é a nossa lei trabalhista principal, mas com a reforma, com as mudanças, com as alterações, e algumas alterações substantivas que a reforma trouxe, houve um certo debate entre Constituição, lei e princípios também, né? O direito do trabalho tem alguns princípios da proteção do mais fraco, da regra mais benéfica, né? Então, é normal que os tribunais tenham esse debate, né? O STF analisa a constitucionalidade, o TST analisa a legalidade, os tribunais, né, e os juízes de primeiro grau e os tribunais de segundo grau, né, vão aplicando a lei conforme entendem e conforme as alterações da interpretação que os tribunais superiores fazem. Então isso é bastante normal, né? A reforma trabalhista tentou ser um pouco revolucionária ao modificar algumas regras já antigas da CLT, mas agora isso vai se acomodando ao longo do tempo. Hoje nós vamos encerrando o nosso programa, agradecendo a presença do Dr. Jorge Alberto Araújo, juiz e agora diretor do Foro Trabalhista de Porto Alegre. Não esqueçam de nos seguir no Instagram, @merinoadvogado, no Facebook, Professor Felipe Merino Advogado, e também o nosso WhatsApp para contato, que é o 51-9962-262, ao qual vocês podem mandar perguntas. Eu vou colocar aqui também embaixo para vocês o telefone do Foro Trabalhista de Porto Alegre, para que vocês possam tirar dúvidas sobre o processo trabalhista e obter informações também. Dr. Jorge, muito obrigado pela presença. Agradeço muito as informações, um serviço público que o senhor presta para a comunidade, levando essas informações para que o trabalhador, também os empresários, possam saber de como está o andamento dos processos trabalhistas e como nós temos as perspectivas futuras do andamento disso. Um grande abraço, professor Merino, e até a próxima.